Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La. Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor e a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua casa, seja sobre a tua vida e seja sobre você através desses minutos de programação que aqui estaremos juntos. Tenho certeza que Deus tem uma palavra peculiar para o seu coração, assim como Ele teve para o meu coração. Basta apenas a gente estar ligado naquilo que Ele fala, naquilo que Ele diz. Simplesmente abrir a sua palavra, tu já consegue ouvir a voz de Deus. Quando você tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus é que nos permite de ouvir Deus, permite nos escutarmos o que Ele tem a nos dizer, a nos falar. Amém? E hoje eu quero falar sobre caráter, quem nós somos. Aonde nós nos espelhamos. Um grande leitor uma vez disse que o mundo lê a Bíblia é na vida do cristão. E então é através das nossas atitudes, dos nossos atos, que nós mostramos quem nós somos, quem nós servimos e de que forma nós agimos. E a Bíblia é essa palavra que nos traz a presença de Deus, a imagem de Deus, a mim e até você. E nós bem sabemos que caráter é o que Deus sabe o que eu sou. Aquilo que Deus, da forma que Deus me vê, da forma que Deus me olha. Não aquilo que eu aparento ser, não aquilo que eu aparento buscar. A reputação é o que os homens pensam de mim, mas o caráter é aquilo que Deus pensa ou vê, ou melhor, como eu sou. Reputação é aquilo que os homens pensam o que eu sou, mas caráter é o que Deus sabe que eu sou. Ou seja, a soma dos nossos hábitos e virtudes e vícios, então, é o nosso caráter. O nosso caráter, ele se revela nos nossos pequenos e grandes gestos, de modo que, de ser do indivíduo aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, né? O homem, por exemplo, o caráter do homem, ele pode ser bom ou mal, mas ele pode ser moldado ou formado pelo homem quando esse quer buscar um ser bom, o seu caráter. Em Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 19, a palavra do Senhor nos diz assim: pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço, não sou mais eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
diz a palavra. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala, nos diz. Parece que há uma constante luta entre a carne e o espírito. Há uma constante luta entre aquilo que eu, como homem, quero fazer e aquilo que o espírito deseja fazer. Então, uma briga. A Bíblia diz que aquilo que eu quero fazer, muitas vezes pelo espírito eu não consigo. Eu não consigo porque o pecado que está em mim. A Bíblia diz no Salmo 51:5 que todos nós fomos concebidos no pecado. Quer dizer, o pecado ele já vem conosco. A nossa raiz é adâmica e então o pecado ele já vem conosco. E a nossa tendência cada vez mais é fazer a vontade da carne, não o do espírito. E quantas vezes nós erramos, nós falhamos, nós não conseguimos andar no espírito, como a palavra de Deus nos diz. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: sendo ele o esplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, e sustentado as coisas pela palavra do seu poder, e havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto aqui está falando do próprio Cristo, está falando de Jesus, o Filho de Deus, esse que veio ao mundo. A Bíblia diz que ele é a própria imagem do ser, do seu ser. Ele era a imagem do próprio Deus. Então, quando ele veio ao mundo, era o próprio Deus que estava conosco. Mas ele também diz que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E também todas as coisas por meio de Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou, verteu na cruz do Calvário, foram purificadas através do sangue. O meu pecado foi perdoado. É claro que ele foi perdoado na medida que eu reconheço que sou pecador e peço perdão dos meus pecados. É um presente que Deus nos deu, foi Jesus Cristo. Jesus veio como um presente para a minha vida e a tua vida. Agora, esse presente só recebe quem estende as mãos para pegá-lo. Então, Cristo veio te ofertar perdão dos teus pecados. Mas esse perdão só chega até você quando você reconhece que é um pecador e necessita de ser perdoado. Necessita de ser perdoado. Então, Jesus veio a própria imagem do próprio Deus, mas ele nos purificou dos pecados. E a Bíblia diz que agora ele está sentado à direita de Deus, nas alturas, aonde ele vive e está para sempre. E hoje ele é o nosso advogado junto ao Pai. Mas quando ele virá nas nuvens, conforme a sua promessa, a palavra de Deus diz que ele virá como juiz, aquele que fez a minha e a tua vida, aquele que nos resgatou. Ele então não mais será salvador, porém juiz. E a carta dos Hebreus, a qual nós acabamos de ler, afirma que Cristo é o próprio caráter de Deus, a própria estampa, a própria natureza de Deus.
aquele a quem Deus estampou, imprimiu o seu ser. Mas Satanás, ele fez com que o homem pecasse e assim o seu caráter foi corrompido, ficou defeituoso. O pecado tirou a inocência do homem. O pecado danificou o caráter do homem. Em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 10, a palavra nos diz assim: o caráter nosso ficou corrompido, endurecido, diz, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isto me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Nós vemos aqui um caráter duro, corrompido, endurecido. Por mais que Deus fala a mim e a você, mas quando o nosso coração está duro, quando a nossa cerviz está dura, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por isso ele diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. O que ele quer dizer? Ele está dizendo, se Deus está falando contigo agora, não rejeite a voz do Espírito Santo. Não rejeite a palavra de Deus. Então ele diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Assim como fizeram os homens que andaram 40 anos no deserto. Todos eles morreram lá, porque tiveram o coração endurecido. Não fizeram nada para ter um coração onde pudessem ouvir a voz de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 18, a palavra nos diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha só que palavra forte. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, ou seja, pela ignorância de rejeitar a Deus, pela dureza do seu coração, porque para Deus nunca há tempo, para Deus nunca há um momento, todas as coisas se tem um tempo, menos para Deus. E o que a palavra diz? A palavra diz que então o nosso caráter, ele foi danificado devido ao pecado. E o pecado que habita no homem, o pecado que está na carne do homem, ele sempre, quando não se busca Deus, fala mais alto. Certa vez, alguém falou que dentro de nós há dois lobos, um bom e outro mau. E aquele que vai sobressair é aquele que você mais dá alimento. A mesma coisa é minha vida e a tua vida. E nós ao pecado, mas também ao entendimento do Espírito de Deus. Quando eu busco as obras do Espírito, eu estou atenta à voz de Deus. Mas quando eu pratico as obras da carne, o meu coração se endurece. O meu entendimento não consegue atingir aquilo que Deus tem e fala para mim. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, a palavra nos diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são
a prostituição, a pureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Esta é a palavra de Deus. Então, às vezes, tem muitos que acham difícil, muito estreito, seguir a Cristo. Querem liberdade, liberdade, liberdade. Mas esta liberdade é o que a Bíblia diz. Por fim, não herdarão o reino dos céus. Como o caráter se manifesta? O caráter se manifesta através dos valores, das motivações, das atitudes, dos sentimentos, ações demonstradas. O caráter, ele é demonstrado através dos valores, das motivações, das atitudes, dos sentimentos e ações demonstrados. Não aquilo que eu tento falar e convencer o outro, mas são através das minhas atitudes, através dos meus frutos, através das minhas obras, né? A Bíblia diz, conhecereis, ou seja, se conhece a árvore pelos seus frutos, né? Não adianta você dizer que é isto, mas você pratica aquilo. Então, pelos seus frutos, os conhecereis, pelas tuas obras. Tu sabe que o mundo vai ler e dizer quem é você. Se é Deus aquele que habita em você, aquele que é maior, ou se são, muitas vezes, as tuas obras, o teu querer, a tua busca. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a palavra nos diz assim, Gênesis 1, 27. A palavra diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Olha, e Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, quando eu novamente voltei-me para Deus, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o mundo precisa ver em mim essa imagem de Deus. Esta imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. E esta imagem, ela é formada, nós somos formados nesta imagem. O que é caráter? Nós temos 5 adjetivos sobre o caráter. Diz assim, o caráter é estampa, impressão, gravação, sinal, marca e a reprodução exata. Estampa, impressão, gravação, sinal, marca e a reprodução exata. Ou seja, quando Deus criou o homem, a mim e a você, Ele estava imprimindo uma estampa em mim e em você. Ele estava imprimindo, Ele estava colocando um sinal da presença dEle, uma marca, uma pressão, uma reprodução exata. O que é esse sinal? O obreiro sinaliza e é sinalizado quanto à natureza de Jesus em sua vida. A marca indica a autenticidade, que não há
falsificação. É produto do céu. Marca não é comercial, mas é de Deus. Nós bem sabemos que Darwin, ele criou a teoria da evolução, né? Ou seja, que o homem foi criado do macaco, ele evoluiu, era um macaco, 4 patas, até conseguiu ficar de pé com 2 pernas, né? Então, o homem, ele veio do macaco, diz Darwin, né? Mas a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança dele. Então, diante da palavra de Deus, dizer que o homem veio do macaco é falsificação da palavra. Porque em mim e em você há uma estampa, há uma reprodução exata do ser de Deus, do ser do eterno. Tanto que Deus criou o homem para ser eterno, mas quando o pecado entrou no homem, em Gênesis capítulo 3, o homem morreu. Morreu 3 vezes, a morte física, a moral e espiritual. E então Cristo veio nos resgatar de 2 delas, a moral e a espiritual. Ele nos resgatando espiritualmente, nós, aqueles que creem em Deus, em receberam Jesus como Senhor e Salvador, esse corpo vai morrer, vai acabar. Mas a nossa alma, ela é eterna. E quem tem Jesus, ela passará uma eternidade com Deus. E quem não tem Jesus, ou desviou-se dele, ou deixou este caminho, passará a eternidade no inferno. Porque o pecado matou o homem. Cristo veio trazer vida novamente. Cristo veio trazer salvação novamente. Então, eu me torno eterno outra vez quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Este corpo não tem jeito, é um corpo corruptível, assim que a Bíblia denomina. Mas um dia nós teremos um corpo incorruptível, aonde seremos eternos diante do Pai e iremos morar para sempre com Ele. Então, caráter, ele grava a firmeza moral de uma pessoa num sinal visível da sua natureza inferior. Bom, meu tempo já se esgotou e na próxima semana nós continuaremos. Só quero ainda deixar um exemplo. Por exemplo, se você olhar o símbolo da Coca-Cola, aquele símbolo, você já vai saber que aquela marca é ou não é da Coca-Cola, se ela é ou não é falsificada. O direito tem um símbolo, quando você olha para aquele símbolo, tu já sabe que aquele significa direito. Então, em mim, em você, há uma marca. Em mim, em você, há uma impressão. Então, quando o mundo nos olha, nos vê, ele está procurando ver Deus na minha e na tua vida. Eu te pergunto, como Jesus tem sido representado na tua vida? Como ele tem visto na tua vida? Como ele tem se destacado? Como o mundo tem visto Jesus na tua vida? Você tem sido um exemplo? O teu caráter é digno de ser seguido? Você tem sido um cristão exemplar? Pense nisto. Você traz as marcas daquele que é eterno, daquele que vive e daquele que reina. E um dia estaremos para sempre com ele, mas não aquele que o abandona, não aquele que o rejeita, não aquele que o menospreza. Que Deus possa abrir o teu entendimento, que o Senhor possa
te dar compreensão, que tu possa entender a palavra de Deus, sabendo que o teu caráter é aquilo que Deus vê quem você é. A estampa, a tua reprodução é aquilo que você tenta mostrar para os homens. Mas no dia do juízo, Deus não vai olhar aquilo que você tentou aparentemente ser, mas as tuas obras e o que tu fez de Jesus, chamado Cristo. Aquela pergunta que Pilatos deixou, Deus vai fazer a você. O que farei de Jesus chamado Cristo? O que eu e você temos feito desse Jesus chamado Cristo? Que Deus possa te dar graça e entendimento cada vez mais para entender e compreender a sua palavra. Amém? Tem aqui meu livro, segundo livro, Ainda Existem Príncipes Encantados, R$20. Se você gostar ou quiser adquiri-lo, entra no meu Facebook, envia mensagem que enviarei para você. Ainda existem príncipes encantados para jovens e adolescentes. Eu sei que você vai amar esse livro. Todo o dinheiro dele será revertido para a missão na África. Quero convidar você, todas as quartas, 19h30, culto da família. Todo domingo, às 19h. Venha estar conosco ali na Ministério da Palavra, Comunidade Batista. Ministério da Palavra, Comunidade Batista, na Avenida Adolfo Berenguer Júnior, 441, próximo ao antigo Hospital da Criança. Eu espero você lá. Todas as quartas-feiras, 19h30, culto da família. Estaremos orando pela tua casa, pela tua família. E domingo, culto de louvor a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.